pessoal, tudo bem? Hoje mais um vídeo. Hoje eu trago uma continuação do vídeo da semana passada. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui no card para vocês. E na semana passada a gente falou sobre o conceito psicanalítico de sexualidade e hoje a gente vai falar sobre essa fase, como se dá esse desenvolvimento psicossexual, né? Em 1905, ao abordar essas fases do desenvolvimento, né, o Freud ele já citava que a vida da criança é essencialmente autoerótica. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer autoerótica? Quer dizer que o objeto da criança é o próprio corpo. Na semana passada eu esqueci de trazer e já complementando essa semana, então essa obra do Freud, ela tá no caso eu tenho a versão da Companhia das Letras, o volume 6, então a gente encontra toda essa teoria, tanto do vídeo anterior quanto desse vídeo hoje, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né? E então, como eu falei, no volume 6, tá? Eu separei um trechinho, esse livro eu indiquei na semana passada também, não tem exatamente aqui o que eu vou falar hoje, que é das fases psicossexuais, tá? Mas o Coutinho Jorge, ele dá uma introdução da questão pulsional, né? E a importância da fantasia para tudo isso. E eu tirei um trechinho bem curtinho aqui para explicar a importância desse conteúdo, dessa temática para a teoria psicanalítica como um todo. Então, até uma fala do próprio Freud. Então, conforme podemos ler numa carta de Freud a Abraham, datada em 1908, ele próprio partilhava da ideia que a resistência à sexualidade infantil diz respeito a que fortalece a opinião dele, né, de que os 3 ensaios são uma realização de valor comparável à interpretação dos sonhos. Então, num dos primeiros vídeos a gente trabalha sobre o inconsciente, eu trago a importância do livro A Interpretação dos Sonhos, e o Freud colocou em 1908, no início ainda, né, da teoria psicanalítica, a importância dos 3 ensaios tão quanto importante quanto a teoria da interpretação dos sonhos, onde ele traz a questão do inconsciente, né? Então, trata-se de fato de 2 textos que constituem a fundação da psicanálise. E se podemos afirmá-lo, isso ocorre porque em ambos são estabelecidas as suas bases conceituais. No livro dos sonhos, Freud apresenta o conceito do inconsciente, ao passo que nos 3 ensaios introduz o conceito de pulsão. Então, 2 conceitos importantíssimos, já trabalhamos esses 2 conceitos nos vídeos anteriores, vou deixar aí nos cards para vocês terem acesso, quem quiser ver e não viu ainda. Mas a teoria dos 3 ensaios é importantíssima para a gente compreender todo o processo da teoria, todo o processo que o Freud levou para formar essa teoria da psicanálise, né? Então, hoje, que o recorte do nosso vídeo é sobre esses estágios psicossexuais, e esses estágios vão do nascimento até a puberdade. Então, acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar, né? Então, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase genital, primeiro a fase da latência e daí a fase genital, que é lá na puberdade, né? Então, ao longo dessas fases, a criança, ela dedica atividade para fontes de autoerotismo, né? E depois a gente vai entender que lá na fase genital isso há uma mudança. E pessoal, vale destacar que para cada uma dessas fases que eu vou trazer agora para vocês, eu vou colocar uma data cronológica, mas não necessariamente todas as crianças, virou a idade, virou a fase. Cada criança vai ser única no seu desenvolvimento. Eu só vou usar as informações de idade aproximada para ficar de uma forma mais fácil de compreender, porque todo mundo entende essas fases em idade, né? Mas não necessariamente para todas as crianças vão ser no mesmo momento. Tem crianças que amadurecem ou passam por uma fase mais rápida, outras mais demoram um pouquinho mais, e tá tudo certo, não existe uma normalidade para isso, né? Então a primeira fase, que seria a fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente o 2º ano de vida. E como a gente viu no vídeo anterior, que eu comentei sobre a questão do leite materno, do amamentar, o que isso representa para a criança, o leite materno ele vai muito além do que o próprio saciar a fome, né? Foi isso que Freud já percebeu das questões sexuais dos nossos atos, que o bebê, quando mama, ele muitas vezes permanece mamando mesmo não tendo mais fome ou não tendo mais nem leite no próprio seio, né? Então, só o fato dele ficar chupando, sugando, mordendo, o calorzinho, né, do leite na garganta, tudo isso dá uma satisfação pro bebê, quer dizer, um prazer, né? Eu separei um trechinho
do livro do Jacques Sédat, que é Compreender Freud, que eu acho que eu indiquei no outro vídeo também, mas é um livro muito legal, um livro curto que traz a teoria do Freud, algumas teorias do Freud bem resumidamente. E nessa parte da sucção, do chupamento, ele traz a seguinte informação. Constatou-se que além da sucção do seio no bebê, se enxerta uma atividade de chupamento após a satisfação alimentar. Essa atividade de chupamento, que se satisfaz com o corpo da própria criança, é qualificada por Freud de autoerotismo, que foi o que a gente falou até agora, e pode conduzir a uma forma de orgasmo. Então, o Freud entendia que nessas fases, todas essas fases de autoerotismo, a sensação de prazer que a criança tinha era semelhante a uma sensação de orgasmo que nós, adultos, temos nas relações sexuais. Então, o Freud tem uma fala assim: só podemos relacionar essa obtenção de prazer à excitação da região da boca e dos lábios, partes do corpo que chamamos então de zonas erógenas. Então, nessa fase, a fixação do prazer está basicamente na boca, né? Então, o prazer alcançado do ato de sugar só nos é caracterizado como sexual. Por isso, nessa fase, o bebê leva tudo pra boca. Então, quem tem convívio com o bebê, já viu o bebê, ou né, tem um pouco de noção, sabe que essa é uma fase complicada, porque a criança põe o brinquedo na boca, põe tudo na boca, porque é pela boca que a criança começa a conhecer o mundo, a ter as sensações, o gosto, a textura, tudo é visto pela boca, né? E o Freud percebeu, isso eu vou falar em todas as fases, mas que a gente pode ter fixações nessa fase, e essas fixações podem trazer neuroses futuras. Lembrando, pessoal, que não existe uma causa e efeito em psicanálise. Então, um excesso de mamar vai causar isso, ou uma falta de mamar vai causar isso, ou cada coisa que possa acontecer. Não existe esse padrão. Mas existem questões que são vistas em muitos neuróticos com fixação na fase oral que se repetem, né? Então, as fixações nessa fase podem ser tanto de muita satisfação ou de uma satisfação precária. Então, a gente diz que fixa tanto quando tem excesso quanto tem falta, né? E as consequências na fase adulta podem ser compulsão alimentar, ou nojo pela comida, né? Uma repulsa pela comida, ou pessoas que são beijoqueiros perversos, né? O Freud não usa essa palavra beijoqueiro, eu que tô falando dessa forma, mas pessoas que têm uma demanda excessiva pelo beijar, né? O beber, né? Beber de tomar álcool, o fumar, daí patologias como dor de garganta, refluxo, vômito. Então, todas as questões relacionadas à boca, né? São neuroses que a gente leva para a vida adulta. A segunda fase, então, a fase anal, que vai mais ou menos entre os 2 e os 4 anos. Então, é a fase onde a criança descobre as 1001 utilidades do cocô. Então, é uma fase onde a criança está com toda a sua energia voltada para isso, né? É a fase onde a criança começa a ter um controle dos esfíncteres, começa a ser desfraldada, começa a saber quando que tá na hora de fazer cocô ou não, né? Então, e é uma fase de muita angústia dos pais, né? Que é essa fase do desfraude, e a criança, ela percebe muito bem que através desse momento, isso afeta os pais. Então, muitas crianças utilizam inconscientemente, óbvio, né? Esse momento para uma certa manipulação dos pais, como às vezes segurar muito o cocô para sentir a atenção dos pais, né, voltada, ou pelo contrário, fazer muito cocô. Tem crianças que fazem cocô na sala, no sofá. Tudo isso é muito normal, mas os pais ficam apavorados quando isso acontece. Crianças que querem pegar o cocô, né, porque veem que aquilo é fruto de uma produção delas, ficam maravilhadas com tudo isso, elas não têm nojo e os pais ficam horrorizados. Nossa, isso é nojento, isso é horrível, isso, né? Então, essas falas vão criando também fixações que depois podem ali trazer algumas neuroses também da vida adulta que eu já vou comentar. Mas, então a criança fica fixada nesse momento numa ambivalência, ou soltar esse cocô ou reter esse cocô, né? E segundo Freud, a criança, o que seria, né, essa parte erógena? O Freud dizia que o fato de reter as fezes traz um estímulo anal, um prazer anal por reter por um tempo e depois expulsar. E essa expulsão das fezes é o que traz o prazer autoerótico do ânus, né? Que daí, nessa fase, a fixação da zona erógena, então, é o ânus. E o Freud afirma, então, que a criança considera esse cocô como uma extensão do próprio corpo, como eu falei, e se depara com a grande decisão, né, que é
o que fazer com isso. Se ela faz, se ela mantém esse cocô para ela, porque ela que produziu, ou se ela expulsa, né? E quem já conviveu com crianças nessa idade, eu tenho 2 filhos, então assim, meu primeiro já tem 9 anos, eu não tinha ainda essa consciência, mas no segundo, que tem 4 anos, está vivenciando, acabou de sair dessa fase, na verdade ele já está na próxima fase, mas eu me lembro assim como que era, e ele tinha, toda vez que fazia cocô, tinha que dar tchauzinho pro cocô, ele tinha que ficar olhando pro cocô. É uma fase muito engraçada, que como eu já, psicanalista, já entendia aquela fase, eu trabalhava com ele aquilo, dava tchau pro cocô junto com ele. E tem pais que não entendem isso e realmente ficam até irritados com a criança quando a criança fica com esse apego extremo e fala isso é sujo, isso faz uma fala muito pejorativa, onde para a criança isso cria uma ambivalência muito grande, porque para ela isso tem um poder muito grande, né? E eu achei um vídeo na internet, eu vou mostrar para vocês, para ver uma criança sofrendo profundamente porque o cocô foi embora. Isso acontecia muito com meu filho, às vezes eu com pressa tinha que limpar, eu dava descarga e ele não tinha dado tchau pro cocô, era um desespero, uma choradeira, que ele não conseguiu se despedir do cocô. Então ali era meia hora para conseguir acalmar ele, então eu realmente cuidava para que isso não acontecesse. E hoje eu já vejo que ele saiu dessa fase porque ele não tá mais nem aí pro cocô dele, né? Então eu vou mostrar o vídeo aí pra vocês. Pietro, por que você tá chorando? Filho, o cocô tem que ir embora. Então, né, depois, nessa fase, a criança ela fica numa ambivalência, primeiro um sentimento narcísico de ter esse cocô pra ela, esse cocô é dela, né, ou um sentimento de amor ao próximo, que ela quer dar esse cocô para os pais. Então, às vezes ela retém, às vezes ela dá, e ela entende que isso é um presente que ela tá dando pros pais. E o Freud teorizou depois que na fase adulta o interesse dirigido para o cocô depois fica dirigido para o dinheiro. Então, inclusive, tem até aí expressões que a gente usa, né? Cagou dinheiro, e que o Freud dizia que o cocô e o dinheiro, o cocô para criança, o dinheiro pro adulto, né? Então, ele teorizou também que as fixações nessa área, nessa fase, pode levar na fase adulta a algumas neuroses. Então, o sujeito que ele é um anal expulsivo, aquele que não tem a questão, o problema da retenção, ele é uma pessoa que gosta mais do desperdício, é mais extravagante, e já o adulto, que é um adulto retentor, ele é mais focado na limpeza, na organização, né? Então, interessante isso na clínica, depois a gente até confirma essas teorias. E então a terceira teoria, a terceira fase, que é a fase fálica, que vai aproximadamente dos 4 aos 5 anos, onde a criança fica focada no pênis. Então, no seu pênis, para no caso dos meninos, ou na falta de pênis no caso das meninas. E é muito interessante porque eu vivenciei isso com o meu mais novo também, de vendo ele primeiro achando que a mamãe tinha também, e um dia o mano mais velho dizendo pra ele, não, a mamãe não tem, e ele entrando em desespero, como assim a mamãe não tem, né? Então vai uma atenção muito forte, tu vê no discurso da criança um discurso muito voltado pro pipi, e pra criança, pra menina, daí essa dor de tal, o que aconteceu, por que a mamãe não me deu um pipi, né? Então, para quem não é da psicanálise acha tudo isso uma grande loucura, mas para quem estuda e tem um olhar para a criança já sabendo dessa teoria prévia, percebe o quanto faz sentido tudo isso, né? Então é nessa fase que a criança ela percebe essa diferença anatômica, né? E eu tinha uma professora, tenho uma professora ainda, considero ela minha professora, mas que ela falava, né? O porquê o foco do Freud no pênis, né? No falo, né? O poder, né? E ela dizia, o pênis é o órgão da diferença, é o órgão que, botando um menino e uma menina, crianças, né? A única coisa que se diferencia. Então, por isso esse foco, né? No pênis. Então a criança percebe essa diferença nessa fase, tem curiosidade, quer ver como que é a menina, como que é o menino, né, se descobrir, e começa um prazer em manipular então esses órgãos, é onde a criança começa a se tocar, gostar, e também uma fase onde os pais ficam extremamente horrorizados, principalmente se não entende que é uma fase normal, onde a criança está passando por isso, e
brigam e xingam e diz que eles não podem fazer isso, e aí lá na fase adulta as neuroses, né, de repressão sexual, de não conseguir se dar o direito de sentir prazer, então tudo começa nessa fase, né. Já tive conhecidos assim que me contaram que o filho ficava na escola manipulando e daí a diretora chamou a mãe, dizendo que estava demais. Então, claro, não é que é uma fase onde a criança faz isso que vai se permitir que publicamente a criança faça isso, né? E eu me lembro que uma fala que a mãe dessa criança fez, que eu achei muito legal, que chegou, conversou com a criança, falou, eu sei que é legal, que deve ser gostoso você mexer, mas em público a gente não pode fazer isso, porque essa é uma parte muito íntima sua, a gente só pode fazer, encostar nas nossas genitais quando a gente tá sozinho, quando vai no banheiro, e quando se percebe que a criança tá fazendo isso, não repreender, não faça isso, isso tá errado, porque aí sim, como eu falei, pode dar alguns traumas sexuais em cima disso, né? A gente tem que deslocar a atenção da criança, porque a criança não sabe que aquilo que ela tá fazendo é algo que não deveria estar fazendo, ela não vê mal nenhum naquilo. Então se a gente distrair a criança, levar ela para outro ponto, ela vai deixar de encostar e vai fazer outra coisa. O que a gente não pode é amedrontar a criança, né? Eu já vi alguns vídeos, filmes, na verdade, eu vi um filme, um seriado, agora eu não vou lembrar qual, mas que era nessa linha de psicologia, psicanálise, bem das antigas, um filme épico, onde a mãe leva uma criança para se tratar com um médico, com um padre primeiro. Primeiro leva no padre, porque diz que a criança tá amaldiçoada e precisa ser exorcizada, e o padre não dá conta, aí leva para um médico, era um médico psiquiatra, certamente, no filme, né? E daí ele explica pra mãe que tava tudo certo, que isso era normal, e a mãe fica horrorizada e diz que não. Então isso lá, o filme era de 1800, início de 1900, né? E até hoje ainda, com a repressão sexual que existe na nossa sociedade, ainda os pais ficam muito horrorizados, né? Mas o importante é entender que isso tá tudo certo e que é normal. E então começa nessa fase a percepção de um terceiro na relação familiar. Então até então, fase oral, fase anal, a criança ela tá muito vinculada, né, mãe e o bebê, essa jogo dialético entre os dois. E nessa fase fálica a criança começa a perceber um terceiro, né, pode ser o pai, a figura de um terceiro que vai ser esse que vai fazer a castração, né. Então é um papel de relação que faz esse corte com a mãe e que daí vai despertar o complexo de Édipo, que eu não vou explicar nesse vídeo agora, mas nesse mês no Clube do Livro nós vamos trabalhar o complexo de Édipo, então vamos fazer um webinário só sobre o complexo de Édipo. Eu vou deixar essa temática então pro final do mês que vem aí que a gente vai trabalhar isso. Mas a fase fálica é a que dá o início então ao complexo de Édipo. Depois, então, temos a fase da latência, que vai dos 6 aos 11 anos, é a fase mais tranquila para os pais, então a fase onde a criança um pouco que esquece essas questões sexuais, de autoerotismo, então é uma fase onde a criança, que os pais têm que aproveitar muito o seu filho, né, eles começam a ter uma certa independência, não precisar tanto dos pais para se limpar, para ir no banheiro, para comer, já se viram, e é uma fase onde a criança começa a descobrir o mundo, descobrir as coisas que interessam, a fazer o esporte que gosta, a fazer o inglês, a fazer atividades extras da escola, né, então a sua pulsão, a sua energia vão para essas questões externas. É uma fase muito bonita, assim, é uma fase que tem que ser muito aproveitada e curtida pelos pais, né? A criança se depara com tanta coisa nova que as questões da sexualidade então ficam adormecidas, né? A criança não se preocupa muito com isso. E o Freud dizia assim, o período da latência parece ser uma das predisposições da aptidão humana para desenvolver uma cultura superior. E a explicação psicanalítica dessa fase, né, o que a psicanálise explica sobre essa fase, é que quando o complexo de Édipo, então, é encerrado, a fase fálica se esvai, né? E daí entra a autoridade paterna. Então, a partir disso, a autoridade paterna é incorporada pelo nosso inconsciente e o resultado disso é a formação do nosso superego. Por isso que se fala que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, na fase anterior, que é a fase fálica, então se dá o início da fase do complexo de Édipo, né, a castração ali, e depois então na latência a incorporação então desse pai, né, dessa autoridade, dessa figura de autoridade, e aí então a formação, a conclusão da formação do superego. E por fim, então, a última fase, que é a fase genital, que vai a partir dos 11 anos, tá? Tenho visto crianças
entrando muitos mais cedo nisso, tem crianças que entram até mais tarde, então de novo, pessoal, principalmente essa fase da puberdade, né, da adolescência, lembrando que a puberdade é algo orgânico, as alterações orgânicas do corpo, e a adolescência as questões comportamentais, culturais, muitas vezes elas não caminham junto, por isso há tanto conflito na adolescência nessa fase, então que vai então mais ou menos pelos 11 anos, então a sexualidade volta a mil, né, junto com a puberdade e a adolescência, e a identidade infantil então é deixada de lado e o estágio genital se prolonga até o resto da vida, então a partir da puberdade até o resto da vida aí, a gente fica, vamos dizer, nessa fase. Então, até então, as chamadas fases pré-genitais, que é a fase oral, anal e fálica, e da latência, a sexualidade da criança é completamente narcísica, quer dizer, voltada para ela, né? Ela sente prazer, estímulos autoeróticos, como a gente comentou até agora, na boca, depois no ânus, depois nos genitais, né? No pênis ou no clitóris. E depois, então, na fase genital, então esse narcisismo diminui e a libido é direcionada para outras pessoas com a qual o indivíduo sente satisfação. Então, vai procurar aí o seu par romântico, né? Seu esposo, sua esposa, né? Seu companheiro, companheira, independente. Ou não, né? Mas a energia vai para um objeto externo, não vai mais para si, né? Isso, de novo, eu já falei isso em outros vídeos, mas isso numa formação da personalidade normal, entre aspas, né? Lembrando que a gente não usa normatização, mas numa formação neurótica, né? Que o Freud dizia, no mínimo seremos neuróticos. Nas outras estruturas não se dá bem assim esse fechamento, se dá de outras formas, mas não é o nosso objetivo aqui. Então, uma frase do Freud: a pulsão sexual, que era predominantemente autoerótica, encontra um objeto sexual, que foi o que eu falei até agora. Então, pessoal, para finalizar, esse vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo do que geralmente eu faço, mas porque bastante conteúdo. Mas tem um livro que eu queria indicar para quem se interessa por essa temática das fases, que é o Ciclo da Vida Humana. Tá? Aqui, o Ciclo da Vida Humana. Ele é um livro que basicamente fala de todas essas fases, mas bem esmiuçado, é um livro bem contemporâneo, são vários autores, então fala da questão da família atual, né, que existem muitos questionamentos sobre a questão da família, quando Freud monta essa teoria, e a família atual, né, a família que é a família... que hoje existe um percentual que 46%, 42% das famílias só tem essa formação pai, mãe, filho, né? Existem muitas outras formações. Então, traz uma linguagem bem contemporânea desse desenvolvimento infantil, realmente muito interessante, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido clara. Deixe nos comentários se deu para entender, se contribuiu aí para os estudos psicanalíticos de vocês. E eu aguardo vocês, então, para o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.